Salles, em seu discurso, voltou a atacar Jair Bolsonaro, atribuindo a ele fake news. Que a gente tem uma fábrica de mentiras que nesse momento está com as portas mais ou menos fechadas depois da surra que ele tomou nas eleições, mas que vai voltar a mentira nesse país. Por fim, Lula parece ter mudado de ideia em relação à classe média e defendeu o apoio do governo a essa camada da sociedade. É preciso que a gente atenda a classe média, porque no fundo, é a classe média que não é contemplada em quase nada das políticas públicas do Estado. Por que ela ganha 8, 9, 10 mil reais? Ou seja, não tem casa popular para ela. Ela não quer morar numa casa de 40 metros quadrados. A gente não faz uma casa maior, ele também não pode comprar. Ele fica órfão. Com você, para ver? Verborragia, logorreia são sinônimos do discurso de Lula. Logorreia é bonito porque parece uma diarreia de palavras. É uma diarreia discursiva. É isso o que a palavra diz, é isso que Lula faz. Coitada da classe média. Você aí que é da classe média, tenho pena de nós. Porque ele diz o seguinte: nós temos que cuidar das pessoas da classe média, entre aspas, ele diz isso. Bom, se ele vai cuidar das pessoas da classe média da mesma maneira que ele entregou a picanha, da mesma maneira que ele deu isenção para quem ganha até 5 mil por mês, da mesma maneira que ele subiu o salário mínimo de acordo com a inflação, com as perdas reais que o dinheiro teve e com o produto interno bruto, se ele vai cuidar da classe média da mesma maneira que ele criou a âncora fiscal, se ele vai cuidar da classe média da mesma maneira que ele terminou os projetos que ele começou no governo dele, se ele vai cuidar da classe média da mesma maneira que ele tem cuidado da racionalidade econômica desse país, a classe média só pode ter uma certeza: de que ela vai deixar de ser classe média e ela vai ser cuidada pelo governo federal, sim, mas através do Bolsa Família e da sua miserabilidade. E por fim, quando ele diz que ele fala de fábrica de mentiras para se referir ao inimigo ou aos inimigos ou aos moinhos de vento, na verdade, Paulo, quando fala de Pedro, fala mais de Paulo do que de Pedro. Fábrica de mentiras é este senhor que aí está, falando tudo impunemente, falando tudo porque o jurídico da oposição não vale nada e não vai em cima dele da mesma maneira que ele vai em cima da oposição, da mesma maneira porque a AGU do Bessias, a Advocacia Geral da União, tem lá a Procuradoria da Democracia, que é contra a desinformação, mas houve desinformação atrás de desinformação e não faz nada. Não faz absolutamente nada. E por fim ele fala algo muito revelador. Porque quando a gente fala demais, dá bom dia a cavalo, o Lula também, quando ele fala demais dos outros, ele revela muito sobre ele. Quando ele está acusando os outros de serem fábricas de mentira, ele diz o seguinte, entre aspas: esse governo não sabe trabalhar com a verdade. Fecho aspas. De fato, um ato falho, que diz mais sobre ele do que qualquer outra coisa neste mundo.